Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um curso de Introdução ao Grego Bíblico. E hoje a nossa aula será a aula de número 3, cujo tema será sobre o presente do indicativo, ou seja, nós vamos estudar sobre o verbo grego a partir já dessa terceira aula. Eu sei que parece bem cedo para nós já começarmos a estudar o verbo, mas nós sabemos que em qualquer língua, inclusive na nossa língua portuguesa e qualquer outra, o verbo é a parte mais importante, é a palavra-chave, é a ideia-chave de qualquer sentença, de qualquer frase. É por isso é importante que nós comecemos agora a entender o verbo grego, a fim de que nós possamos já identificá-lo nas frases do texto bíblico. Então, algumas coisas são necessárias antes de nós entrarmos no verbo em si, são necessárias para que nós possamos entender o verbo grego, mas a partir da nossa própria língua. Então, veja, nós vamos estudar inicialmente as características principais do verbo na língua grega, mas a partir da nossa própria língua. Então, algumas características que nós vemos na nossa língua também acontecem dentro da língua grega e nós vamos aplicar da nossa língua para a língua grega, a fim de que nós compreendamos melhor como que é o funcionamento do verbo na língua grega, embora existem, obviamente, alguns detalhes que são específicos do grego. Um dos primeiros detalhes é a questão do tempo. E quando nós falamos sobre o tempo, eu creio que você pensa exatamente no que está escrito nessa tabela, passado, presente e futuro. E, de fato, o verbo grego tem a ver com o passado, presente e futuro, assim como na nossa língua. Também nós falamos de ações que ocorreram no passado, ações que ocorrem no presente e ações que ocorrerão no futuro. Mas, além disso, nós também devemos entender que não apenas em relação ao quando, ou seja, quando a ação ocorre, em qual momento no tempo, o verbo na língua grega ele também tem um aspecto, ou seja, o tempo está ligado ao tipo de ação, ao estado ou qualidade dessa ação. Então veja alguns exemplos. Por exemplo, a língua grega, o verbo, ele pode ser um verbo que traz uma ideia, um tipo de ação contínua. O que isso significa? Significa que a ação ela está sendo realizada de uma maneira contínua, ininterrupta, ou seja, a ação não foi concluída ainda, ela não terminou de ser realizada. E nós, graficamente, podemos representar através de uma linha contínua. Por exemplo, eu poderia dizer que uma ação contínua é eu estou fazendo, eu estou ensinando, ou eu ensino. São ações que estão ocorrendo no tempo e que elas ainda não foram concluídas, não foram completadas. Portanto, geralmente essa ideia contínua está relacionada com o tempo presente ou até mesmo com o tempo futuro, uma ação que será realizada no futuro e terá uma determinada continuidade. Uma segunda característica do verbo é a ocorrência simples. A ocorrência simples pode ser descrita por meio de um gráfico por um ponto sem continuidade alguma. Isso significa que a ação ela foi realizada no passado ou até mesmo no futuro, mas ela não tem uma continuidade, ela é simplesmente uma ação propriamente dita, ela simplesmente ocorreu e nós não sabemos a sua duração. Se durou, quem sabe, um dia, uma semana, algumas horas, simplesmente a descrição da ação é que ela ocorreu e ponto. Por exemplo, eu poderia dizer que eu ensinei, ou eu tinha ensinado. Isso significa que eu ensinei, por exemplo, no passado, ou quem sabe um exemplo melhor, eu cantei no coral. Eu não mencionei quantas vezes eu cantei no coral, talvez eu tenha cantado uma única vez, mas poderia também ser muito mais vezes, quem sabe 3, 1 ano eu estive cantando, mas o importante não é a quantidade de vezes que essa ação ocorreu, mas sim, simplesmente, que ela ocorreu em algum momento no passado. E uma terceira forma de ação na língua grega é uma ação completa, que é como se fosse uma união de uma ação contínua e de uma ação ou de uma ocorrência simples. Por exemplo, se eu dissesse eu cantava, isso significa que essa ação ocorria no passado continuamente, mas ela, em algum momento, ela findou, mas ela teve um tempo específico. Eu cantava quantas vezes? Possivelmente muitas vezes, mas sem determinar, obviamente, quantas vezes. Mas a ideia, então, fica de que eu tenho uma ocorrência num ponto no passado que tem uma continuidade.
Vamos para outra característica do verbo, é a questão da voz. A voz é uma forma que nós dizemos quando há o relacionamento do sujeito com a ação. Não tem nada a ver com a voz ou o som do verbo em si, mas é um termo que designa como que o sujeito se relaciona com a ação. Existem 3 tipos de vozes, tanto na língua portuguesa quanto também na língua grega. A primeira voz é a voz ativa. Isso significa que o sujeito está realizando a ação. Veja um exemplo. João batizou Jesus. Isso significa que João, ele é o realizador da ação de batizar a pessoa de Jesus. Então, João é o autor da ação, ele quem realiza a ação. Portanto, essa frase, João batizou Jesus, está na voz ativa. Agora, nós podemos mexer um pouco nessa frase sem mudar o significado e nós então alteramos a voz para a segunda voz, a voz passiva, que é quando o sujeito ele sofre a ação. Então veja o exemplo agora. Jesus foi batizado por João. Neste caso agora, nós temos Jesus, que no exemplo anterior era o objeto, era o que sofre a ação de ser batizado. Agora, Jesus está na posição do sujeito, mas ele continua sendo aquele que sofre a ação de ser batizado pela pessoa de João. João, no entanto, ele é o objeto da ação, ele passa para o final da frase, enquanto que Jesus, que estava no final da frase, passa para o início da frase. Essa inversão é chamada então de voz passiva, que geralmente na nossa língua ela é destacada em uma frase por meio de um verbo de ligação, geralmente ser ou estar, seguido por um verbo principal no particípio, a terminação ado ou ido, no nosso caso batizado, e então a designação do agente, quem é que realiza isso? E por isso a gente vai usar geralmente a preposição por ele, por alguém, por determinada pessoa. Nesse caso aqui, João. E há um terceiro tipo de voz, então, a voz média, que no português geralmente a gente utiliza o termo reflexivo. É bem semelhante a essa forma grega de determinar a voz média, que é quando o sujeito ele tanto participa dos resultados da ação de ambas as formas, tanto realizando a ação quanto também sofrendo a ação. Veja o exemplo agora. Jesus batizou-se, ou seja, Jesus ele é tanto o autor da ação quanto aquele que sofre a ação em si. Ele batizou a si mesmo. Embora isso não é teologicamente real, mas para que nós entendamos o que acontece quando nós vemos ou percebemos uma frase com um verbo na voz média grega. Significa que o sujeito ele realiza a ação e essa ação retorna para ele novamente. Vamos para mais um tipo de característica do verbo, que é o modo. O modo é o relacionamento da ação para com a realidade. Existem 2 tipos de realidade no verbo grego. A primeira realidade é a realidade real, ou seja, é o ato. É aquilo que acontece de fato. E nós chamamos isso de indicativo. Assim também é o mesmo termo em português. O segundo tipo de realidade é uma realidade potencial. Significa que uma ação ela pode ser realizada ou não, depende de fatores que muitas vezes não estão no controle do narrador, que está narrando ou declarando a frase, e esses modos são chamados de subjuntivo, optativo e o imperativo, que é um tipo de um modo volitivo, envolve uma vontade da parte do falador ou do narrador. Uma outra característica, a pessoa. A pessoa é o agente da ação. E esse é bem familiar para nós, bem conhecido para nós, porque nós temos 3 tipos de pessoa. A primeira pessoa, que é aquele que fala, geralmente é eu ou nós. A segunda pessoa, que é aquele com quem se fala, que geralmente é tu ou vós. E a terceira pessoa, que é aquele de quem se fala. É o ele, ela ou eles, elas. Uma outra característica é o número. O número é a quantidade de agentes, que pode ser 2, ou singular, um único agente, ou plural, quando há múltiplos agentes envolvidos. Então, por exemplo, nós, vós, eles são formas plurais dos agentes, enquanto que eu, tu, ele são formas singulares dos agentes. Agora vamos
entender sobre o presente do indicativo ativo dentro da língua grega, como que isso funciona através das desinências. Assim como nós temos na nossa língua, por exemplo, se eu utilizasse ou se eu conjugasse o verbo cantar. Então, nós temos no presente, né, que é o que nós estamos estudando. Então, nós temos, por exemplo, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais e eles cantam. Essa é a conjugação simples, todos nós conhecemos. E a mesma coisa, ou o mesmo tipo de funcionamento acontece na língua grega. Então, a partir de agora, nós vamos entender quais são as desinências que fazem, que criam essa conjugação do presente do indicativo ativo dos verbos na língua grega. Então, em relação à primeira pessoa singular, a terminação que nós teremos será a terminação o, ou seja, um verbo que termina geralmente com o ômega. Essa terminação indica que está na primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo ativo. Vamos ver um exemplo. O verbo lio, que significa eu estou soltando ou eu solto. Visto que é uma ação contínua que está acontecendo no presente, nós vamos sempre traduzir de uma forma ou outra o contexto apenas que vai nos indicar ou nos sugerir de qual vai ser a melhor forma para nós traduzir. Se utilizando o verbo estar, eu estou soltando, ou simplesmente eu solto. Então, lio, eu estou soltando, eu solto. Vamos ver um exemplo. Antes, vamos observar as nossas palavras novas do vocabulário. Nós temos o verbo ago, que significa guiar ou trazer. O verbo grafo, que significa escrever. Você já conhece essa palavra, por exemplo, de grafia, ou epigrafia, ou caligrafia. Então, grafo significa escrever. E lio, que é o nosso verbo paradigma aqui de exemplos que nós estamos usando, que significa soltar ou até mesmo destruir. Então, vamos conectar a raiz do verbo, por exemplo, aqui iniciando com li, mais a terminação o, para formar eu solto, ou eu estou soltando. Como que ficaria isso? Então, esse é o formato que nós vamos perceber, li-o, que é, como eu disse, eu estou soltando ou eu solto. A mesma coisa nós vamos fazer com a próxima, ag é o nosso radical, mais a terminação o, que é a nossa desinência da primeira pessoa singular do presente, do indicativo ativo. Então, nós vamos obter a forma ago, que significa eu guio ou eu estou trazendo. E por último, a nosso radical graf mais a desinência o, nós vamos obter a forma grafo, que significa eu escrevo ou eu estou escrevendo. Vamos para mais uma desinência. Agora, da segunda pessoa do singular. Então, para formas como tu. Na terminação que nós vamos obter é a terminação és. Já vimos o é para a primeira pessoa. Agora, és é para a segunda pessoa. Então, veja um exemplo, usando o verbo lio como paradigma. Então, li és, veja, eu eliminei a primeira desinência, obviamente, o, e acrescentei o és, e agora eu vou, está na segunda pessoa, eu vou utilizar traduções que envolvam a segunda pessoa, a ideia do tu. Portanto, as traduções serão, tu estás soltando ou tu soltas. Usando a ideia do contínuo, está soltando, ou simplesmente tu soltas. Porque pode envolver a ideia, dependendo do contexto, de uma ação que ainda não foi realizada. Vamos para alguns exemplos. Antes, as nossas palavras novas, o verbo telo, que significa querer, e o verbo lego, que significa falar. Então, vamos conectar no lado esquerdo os nossos radicais com a forma correta, com a terminação és, de segunda pessoa. Então, leg se encaixa com qual daquelas formas? Vamos ler uma por uma. A primeira está escrito ages, não se encaixa com leg. A segunda está escrito grafes, também não se encaixa com leg. A terceira, então, leg-eis, legeis, se encaixa perfeitamente, então nós vamos conectar essas duas formas. Então, leg, o radical leg, mais a terminação eis, vira legeis, que significa tu falas, ou tu estás falando. O radical ag, então, já é a nossa primeira opção, ageis, certo? Ageis, que significa tu guias, ou tu estás guiando. E por último, que sobrou, o graf, o radical graf, vai
ser formado, então, na segunda pessoa, graphes, que significa tu escreves ou tu estás escrevendo, certo? Vamos para a próxima desinência. Agora, da terceira pessoa do singular. Na terceira pessoa do singular, a terminação vai ser ei. Então, já vimos o, eis e agora ei. Vamos para o exemplo. Então, o nosso verbo paradigma, li, ei, significa, portanto, ele ou ela, porque nós não temos um contexto aqui, ou um pronome pessoal. Pode ser, então, ele ou ela está soltando, ou ele ou ela solta, ok? Vamos para um exercício. Então, o nosso novo verbo, nesse caso, o verbo didasco, que significa ensinar. Daí, por exemplo, que vem a nossa palavra didática, que dá a ideia de ensinar. Vamos conectar agora este radical leg com a palavra que se encaixa com a terceira pessoa do singular. Então, nós vimos leg é o nosso radical e observando essa tabelinha aqui, que eu já coloquei como uma cola, uma dica de como que deve ser a desinência correta, nós vimos o, primeira pessoa, eis, segunda pessoa, então agora ei, a terceira pessoa. E o que se encaixa, então, quando nós observamos nas palavras embaixo, o que tem a terminação ei é precisamente a forma do meio. Então, leg vai se tornar, na terceira pessoa, legei, que significa ele fala ou ele está falando. Vamos para a próxima desinência. Agora, das formas plurais. Nas formas plurais, então, nós temos a desinência omen, que é a desinência para a primeira pessoa do plural. Então, como exemplo, nós temos o verbo liomen, nosso verbo paradigma, mais a terminação omen, que é da primeira pessoa do plural. E nós vamos obter, então, a tradução disso, nós estamos soltando ou nós soltamos. Vamos para um exemplo. Antes, sempre com a nossa palavra nova. Agora a palavra gnosco, que tem a ver com conhecer. Daí que vem, por exemplo, palavras como gnose, que dá a ideia de conhecimento ou algo que se conhece. Então, gnosco é conhecer. E nós, observando essa tabelinha, a nossa colinha, nós temos o, primeira pessoa, eis, segunda pessoa, ei, terceira pessoa e omen, agora a nossa primeira pessoa do plural. Então, como que fica, então, gnosco, gnosk, essa raiz com a desinência omen? Vamos ver. Gnoskomen. Gnoskomen, portanto, significa nós conhecemos ou nós estamos conhecendo. Graf, que nós já vimos, esse radical, mais omen, se torna, então, grafomen. Nós escrevemos ou nós estamos escrevendo. A nossa próxima forma, então, li, que é o nosso radical que a gente tem visto até agora, nós já vimos, inclusive, no slide anterior, com a desinência omen, de primeira pessoa do plural, então nós vamos obter a forma li omen, que significa nós estamos soltando ou nós soltamos. Vamos para agora mais uma forma de desinência da segunda pessoa, porém agora do plural. A segunda pessoa do plural, então, a terminação vai ser eté. Essa terminação, por exemplo, vendo no verbo lio, que é o nosso verbo paradigma, fica li eté, que significa vós estáis soltando ou vós soltais. Então, li eté, a terminação eté é a nossa terminação de segunda pessoa do plural dentro dos verbos do presente do indicativo ativo. Vamos para um exemplo. Mais uma vez, o nosso vocabulário novo agora, nós temos o verbo pempo, que significa enviar. Pempo, enviar. Vamos ver, então, algumas conexões. Quais são as palavras, vamos circular aqui, quais são as palavras, ou os verbos, que contêm a segunda pessoa do plural. Então, nós temos a nossa colinha, o, eis, ei, tudo isso é singular. Omen, eté, que é agora a nossa forma plural de segunda pessoa. Eis de segunda pessoa do singular, eté de segunda pessoa do plural. Então, quais são as terminações que nós vemos que tem a forma eté? Então, legeis não se encaixa com eté, gnoskomen não se encaixa com eté, ageté, sim, esse tem exatamente a terminação que nós estamos procurando, ageté, que significa, então, nesse caso, vós estáis guiando ou vós guiais. Em seguida, nós temos eurisco,
que é a terminação de primeira pessoa, né? Graphei e mais um caso que é liete. Então, liete foi o que a gente viu no slide anterior, também tem a terminação de segunda pessoa do plural, que é vós estáis soltando ou vós soltais. Agora vamos para a última forma, a terceira pessoa plural do presente do indicativo ativo. Essa forma, a terminação é o si, mas veja que há um parênteses, porque se a próxima palavra dentro de uma frase, ok, dentro de um contexto, se a minha próxima palavra após um verbo que termina com essa desinência, se essa palavra começar por vogal, vai aparecer um ni eufônico, porque fica melhor o som quando a gente conecta o verbo, então, com a palavra em seguida. Se a palavra começar por uma consoante qualquer, a terminação é o si. Mas, então, se a palavra seguinte começar por uma vogal, a terminação vai adquirir um ni, o sin, certo? Então, essa é a única diferença entre aquele parênteses e a forma fora do parênteses. Então, veja um exemplo agora aqui. Nossa palavra, nosso paradigma, verbo paradigma, é o verbo lio, que é com a terminação de terceira pessoa plural, fica liusin ou liusin, liusi ou liusin, depende da palavra seguinte, que significa, portanto, eles ou elas estão soltando ou eles ou elas soltam. Vamos para um exemplo. Antes, porém, nossa outra palavra do nosso vocabulário é o verbo eurisco, que significa achar. Então, o que nós vamos fazer aqui é observar agora onde estão as terminações de terceira pessoa do plural. Então, nós temos a primeira forma, lego, e qual é o equivalente na coluna da direita à terminação de terceira pessoa do plural? A terminação o si ou o sin. Então, veja, lego não se encaixa com agusin, não se encaixa assim com a segunda forma, que é legosin. Então, portanto, nós vamos conectar isso. Lego, na terceira pessoa, legosin, eles falam. Ago, com a primeira forma lá em cima, ok? A gente já percebe de cara, porque começa com a alfa. Ago, agosin, então, eu guio, eles guiam. E, portanto, a última forma, grafo, se encaixa com a última também no lado direita, que é grafo, se torna, então, grafosim. Eles estão escrevendo ou eles escrevem. Vamos para o nosso último exercício, um exercício de conjugação agora. Antes, vamos ver o último verbo que nós temos dentro do nosso vocabulário. Fero, que significa trazer ou suportar. Então, o verbo fero dá a ideia de trazer também, como o ago, mas a ideia de suportar alguma coisa, trazer no sentido de suportar. Então, nós temos todas as conjugações aqui, o, eis, ei, omen, eté, o si, e agora vamos conjugar cada um desses verbos, o verbo ago, o verbo grafo e o verbo lego. Então, se nós conjugássemos o verbo ago, ele ficaria exatamente assim. Então, veja, vamos ler isso. Ago, ageis, agei, agomen, agete, agosin. Portanto, em português seria algo como eu guio, tu guias, ele guia. Nós guiamos, vós guiais, eles guiam. Lembrando que a gente também pode traduzir com o verbo ser estar. Eu estou guiando, tu estás guiando e assim por diante. A segunda forma, o verbo grafo. Vamos ver como isso fica, então, numa conjugação. Então, nós temos grafo, grafeis, grafei, grafomen, grafete, grafosim. Certo? Portanto, mesma coisa, eu escrevo, tu escreves, ele escreve. Nós escrevemos, vós escreveis, eles escrevem. Ok? E vamos para a última forma. Você pode fazer isso, você pode pausar o vídeo e fazer por você mesmo. Simplesmente o que você precisa fazer, você já deve ter percebido, que é só pegar o radical, que está em vermelho lá no topo das colunas, e então repetir isso em cada uma das linhas. Então vamos ver como isso fica o verbo lego. Então nós temos lego, legeis, legei, legomen, legete, legosi, que significa, portanto, eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Ok? Vamos para um exercício agora um pouco mais real, vendo isso precisamente num verso bíblico. Então vamos ler juntos esse verso aqui. Nós temos então, ide
ago, himin, auton, exo, ine, ginote, hoti, en auto, udemian, aitian, eurisco. Portanto, nós temos dois verbos destacados aqui, o verbo ago e o verbo eurisco. Se você prestar atenção, ambos eles têm a mesma terminação, a terminação ômega. E se você colocou nas suas anotações, quando nós temos a terminação ômega, o que significa isso? Então, primeiro, nós estamos estudando aqui sobre o presente do indicativo ativo. Então, é o que a gente vai colocar lá, presente do indicativo ativo, P e A. P de presente, I de indicativo, A de ativo. E agora nós sabemos que aquela terminação é a terminação de primeira pessoa singular. Portanto, ago nós sabemos que é guiar e se tornaria eu guio. Eurisco significa achar e então, nesse caso aqui, nesse verso, significa eu acho. E quando nós olhamos a tradução, eis que eu vou-lo apresento, ou trago, né? Eis que eu trago, a ideia do trazer do ago, para que saibais que eu não acho nele crime algum. João 19, versículo 4. Vamos para o próximo verso. Nesse verso nós temos kai, legei, autois, tinos re, eikon, haute, kai, re, epigrafe, que significa, nesse caso, e ele lhes perguntou, de quem é esta esfinge em inscrição? Mateus 22, 20. O nosso verbo agora destacado é o verbo legei, em azul. Quando nós tiramos essa terminação ei e colocamos o ômega, que é a forma normal, como nós encontramos o verbo, ou a forma léxica, a forma de dicionário, e a gente vai aqui no nosso dicionário, no nosso vocabulário, nós vamos encontrar lego, ok? Sem essa terminação ei, mas com a terminação básica, que é o ômega, lego, nós temos o verbo falar. Portanto, legei indica que é a terceira pessoa do singular, então é ele falou, que por algum motivo o tradutor resolveu colocar como perguntou por causa do contexto, do jeito que está sendo falado. É um tipo de uma pergunta. Então, ele falou, ou ele lhes perguntou. De quem é essa esfinge e essa inscrição? E aqui, então, nós entendemos que essa forma verbal legei, portanto, é um presente do indicativo ativo, terceira pessoa do singular. Então, essa é a análise que nós vamos começar a fazer a partir de agora, não mais esses exercícios de conectar um verbo com outro, mas observando dentro do texto mesmo, dentro dos versos bíblicos, essas formas e tentar entender como que funciona cada uma dessas expressões, ou dessas regras da língua grega. E para encerrar a aula, então, vamos ver como aquilo que a gente aprendeu, as desinências do presente do indicativo ativo. Então, nós temos a primeira pessoa, segunda e terceira pessoa, singular e plural. As terminações são o, eis, ei, omen, ete, o si, certo? O, eis, ei, omen, ete, o si. Se você repetir isso várias e várias vezes, em algum ponto eu tenho certeza que você vai memorizar apenas as desinências de tanto falar o, eis, ei, omen, ete, o si. O, eis, ei, omen, ete, o si. E assim, quando você observar algum verbo que tem essa terminação, você vai conseguir facilmente identificar. Veja aqui, agora um resumo geral, né, de todas essas formas num verbo declinado que a gente já viu no decorrer dessa aula, que é o verbo lio. Então, lio, lieis, liei, liomen, liete, liusi. Isso significa eu solto, tu soltas, ele solta, nós soltamos, vós soltais, eles soltam. Desejo para você uma boa sorte nos seus estudos e até a próxima aula.